A leitura do dia de hoje é o capítulo 10 do livro do Êxodo. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó, e lhe disse... Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me prestes culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo, devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, e ele lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me quem irá. Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhe o faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como você tem pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e aquela noite inteira. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram com grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu, devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda a vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que ele leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, as trevas o cobrirão do Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pode ver ninguém saiu do seu lugar durante 3 dias. Todavia todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos já também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor e nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quantos animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: Será como disseste, nunca mais verei a tua face. Então esta foi a leitura do capítulo 10 do livro do Êxodo para esta manhã. Tenha um bom dia.